Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala PJ, que a gente conta um pouquinho do CPF por trás do CNPJ, e hoje a gente está com um grande CNPJ, é uma CPF de várias histórias aqui. A gente está com o Clóvis, mas antes queria me apresentar, sou o Vini da Cora. E eu sou o Igor da Cora, sou fundador e estou aqui hoje recebendo uma pessoa que eu já comentei com ele aqui no off. Mas vai ter que comentar aqui de novo. Eu vou falar agora. Vai ter que falar. Que foi muito importante, né? Logo no início do meu namoro com a minha esposa, eu recebi flores. E eu recebi flores pela Juliana Flores. Isso que é o mais importante. Então, literalmente, você recebeu flores. E aí, eu falei até com ela que eu ia... E legal, porque é um negócio diferente, homem receber flores, claro, né? Tem um negócio desse. E aí eu falei que ia estar com você, eu falei assim, olha, você já não me manda mais não flores. Manda mais. Tá vendo? Ela não tá tão romântica assim, né? Nós vamos trabalhar isso aí. É isso aí, precisa trabalhar isso aí. Vou até mandar um cupom de desconto para ela. Já tá aqui, ó. Clóvis, muito obrigado por... Obrigado a vocês. Bem-vindo, cara. Muito obrigado. É muito legal poder falar com um ícone do e-commerce, que o cara que desbravou esse negócio, e poder escutar um pouquinho, igual o Vini falou, das histórias do CPF por trás do CNPJ. Claro, então, claro, com certeza. Obrigado demais. Obrigado a vocês pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história, né? Uma história de 35 anos, que eu sou dono, né? Saí de funcionário e passei a ser dono, empreendedor, né? Literalmente, né? Hoje é bonito falar empreendedor, mas na época... Você nem sabia o que era empreendedor. Nada, eu só queria montar uma loja, apareceu uma oportunidade, montei uma loja. E estamos há 35 anos, estamos há 25 anos no mundo do e-commerce, né, que foi literalmente a grande mudança do nosso negócio. Foi bem na época da bolha, né? Fiquei sabendo que existiu bolha tempos depois, né? 2 anos depois. Ah, você é corajoso. Eu, caramba, por quê? Ah, você montou bem na época da bolha. Eu, bolha? Nem sabia. Simplesmente eu queria literalmente mais um canal de venda, né? Era mais uma possibilidade de vender mais para o meu cliente. Era isso, por isso que eu entrei nesse caminho, mas nem sabia que ia tomar essa proporção que tomou, enfim. Até a dúvida, já chamava e-commerce na época ou era vamos botar no site da internet? Não, de hipótese alguma, era uma plataforma digital, era um catálogo digital. Catálogo digital, não tinha, você não fechava pedido, né? Era bem precário o negócio, né? Você tirava o pedido ali, né? As pessoas preenchiam o que ela queria, aí você ia lá na maquininha, pagava, digitava o número do cartão, um negócio meio... Hoje old school. Mas acho que faz tudo parte da nossa vida, né? Isso aí foi muito legal. Hoje é muito mais simples, né? Quem vai entrar no mundo digital é muito já mais... tem as integrações, já tem tudo pronto, funciona. já está tudo muito mais fácil, né? Mas eu e o Márcio da Netshoes, né? A gente fala que são os loucos pioneiros, tanto é que ele está no meu livro, né? Como no prefácio, aí ele fala que a gente é os loucos pioneiros. E é realmente, sim, né? Eles desbravando, vendendo tênis, a gente vendendo flor. E graças a Deus, ambos foi um sucesso aí dentro do que nós escolhemos para a nossa vida. E uma coisa legal é isso, né? Que então você resolveu começar um negócio. Você abriu um negócio com 19 anos, que já não é tão tradicional assim. Né? Aí depois, quando estava tendo a tal da bolha da internet, você resolveu abrir o seu e-commerce. E, na verdade, esse e-commerce, ele já nasceu com uma cara de marketplace, né? Desde sempre. Porque o grande negócio era entrar na Juliana Flores e comprar flor em Belo Horizonte, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil. E você tratava de operacionalizar isso. Como é que funcionava esse troço por trás? Literalmente manual. Eu vendia, depois saía correndo atrás aí do que eu vendi, né? Você pegava o pedido no site. Exatamente. Porque assim, às vezes você entrava na minha loja e queria entregar, por exemplo, no Rio de Janeiro. Ou você me ligava, eu quero entregar em Brasília. Você entrega, e o site era um grande formulário no final das contas. Exatamente. Né? Então, o que a gente fez? A gente fez meio que um catálogo padrão, né, com poucos itens para poder atender a nível Brasil. Tem rosa vermelha, tem no Brasil inteiro. Né? Orquídea branca, tem no Brasil inteiro. Girassol, tem no Brasil inteiro. Então, assim, ficou muito mais fácil. Então, eu ligava a floricultura lá, literalmente eu comprava daquela floricultura um pedido que eu tinha vendido aqui. Né? E ao longo do tempo a gente foi trazendo isso para o digital, né? E construindo uma rede de floriculturas que você já confiava. Eu já comprei desde deu certo. Exatamente. Mas hoje, assim, hoje está bem diferente. Hoje não é só floricultura, né? Tenho floriculturas, obviamente é o meu core, é o meu negócio, mas eu tenho muitos outros produtos, né? Eu tenho tábua de frios, eu tenho relógio, óculos, eu tenho cesta de café da manhã, eu tenho a parceria com a Copenhague, eu tenho parceria com a Sodier, eu vendo muito bolo, por exemplo. Que legal! Né? Então tem muita coisa que a gente faz. Tábua de frios é uma loucura, a gente vende mais de 3 mil tábuas de frios.
E a pessoa entrou na Juliana Flores para comprar. Então, o que a gente vem se posicionando agora, literalmente, é como uma plataforma de presente. Então, eu entendi o seguinte, é sempre entender o que o seu cliente quer o tempo todo. Maravilhoso. Né? Quando você enxerga isso, né, o que você pode vender mais para esse cliente? Ele entrou no seu site para dar um presente. Tá, que mais que ele poderia comprar? Fora flor. Sim. Pelúcia, chocolate. Isso é uma vida inteira acontece. Pelúcia e chocolate desde quando ela nasceu. Desde que o mundo é mundo. Exatamente. E vai continuar até o mundo acabar de ser mundo. Porque é um casamento perfeito, né? Flor, chocolate, pelúcia. Não, por que não pode ter um relógio? Por que não pode ter vinho? Por que não pode ter um kit de cerveja, um café da manhã? Então a gente foi agregando muitas coisas, né? E até, às vezes, a pessoa até entrava no seu site já meio na dúvida. Não sei se vou comprar a flor ou a cesta de café da manhã. Aí entra lá e fala assim, pode escolher, tá tudo aqui. Exatamente. Então hoje, uma mulher entra lá e já sabe que eu vou ter presente para homem, né? Se ela quiser um kit de vinho, um kit de cerveja, flor também se ganha muito, né? Como você brincou que você ganhou flor da sua mulher. Mas é verdade. Isso é um mercado que ele vem crescendo a cada ano. Né? Assim, os homens gostam de ganhar flor. A gente é sensível, parece que não, mas é emocionante você ganhar uma flor. É bem bacana. Muito legal. Eu casei com ela, né? Então, aí, tá vendo? Ó? Deu certo, a emoção de receber uma flor é muito bacana, independente se é homem, se é mulher, ela é muito positiva, né? A flor transmite coisa muito boa, né? É uma coisa da natureza, e né? É um carinho, arte, é um carinho, né? Um cuidado. Especial. Você recebe ali, essa pessoa pensou em mim. É o que eu falo. A flor é uma coisa delicada, né? É um Cara, negócio legal. que... É o que eu falo assim, às vezes as pessoas dão uma joia, mas pô, tem que colocar uma flor junto, porque ela faz parte do... Pode dar um carro, mas dê a flor junto. Você vai ver que a flor ela tem um significado muito forte, né? Eu vou voltar uns anos atrás. Vamos lá. Quando você estava lá no aniversário de 19 anos. 19 anos. Que bicho te picou? Você fala assim, vou abrir a floricultura. Eu já trabalhava com flor, né? Eu trabalho com flor desde os 10 anos de idade. Né? Eu falo que Deus já tinha tudo traçado certinho na minha vida. Né? Eu fui morar em cima de uma floricultura, ali na Moca, na Quarta Parada. Minha mãe trabalhava, eu estudava de manhã, à tarde ficava na rua bagunçando, jogando bola, tal. Era melhor arrumar um jeito de trabalhar. E aí ela, com medo, obviamente, de a gente ir para os caminhos tortos da vida. E aí foi aí que ela foi lá e desceu e perguntou para a dona da floricultura se ela não me arrumava um emprego. E que não precisava me pagar nada, era só para não ficar na rua, tal. Mas a dona de lá foi super generosa, me pagou desde o primeiro ano, enfim, desde o primeiro mês, né? E eu fui aprendendo essa profissão, né? Porque assim, é uma arte, né? Essa profissão é uma arte. Que legal, você pega uma flor e você cria um arranjo e alguém vem e compra aquela arte que você fez. Então, com 13, 14 anos, 15 anos, eu já sabia fazer arranjo, fazia decoração de casamento, eu fazia buquê de noiva, enfim, eu fazia vários tipos de arranjos. Então, para mim, aquilo era muito mágico, né? Eu sou apaixonado na minha profissão, né? É o que eu sei fazer. Né? E aí, de 17 para 18 anos, eu me aventurei, fui trabalhar em outras floriculturas. Eu saí da onde eu estava, eu trabalhei 7, 8 anos nessa floricultura, e depois eu fui trabalhar em outras floriculturas, fazendo freelance. Então, eu trabalhava na terça... Mas sempre na construção de arranjos. Sempre construindo arranjo. Então, você é um artista mesmo. Sim, faço isso até hoje. Por essência artista. Olha, que legal, cara. Então, eu ia na sua loja... Essa parte eu não sabia dessa. Não, eu monto arranjo, é o que eu sei fazer, a minha profissão. O CEO vem depois, né? Depois. O dono de floricultura, depois CEO, né? Depois... E desde essa época que você tá lá com seus 10 anos, sua mãe fala assim, ó, vamos botar esse menino pra trabalhar, pra gastar a energia dele aqui, pra não ficar muito torto. Vamos focar ele aqui, é melhor focar aqui do que perder ele. Energia demais aqui. Certeza. Mas desde ali, pelo que eu entendi, você já, de alguma forma, era incomodado, que você queria fazer mais, né? Você não queria só, vamos dizer, vender, você queria fazer arranjo, você queria... ter mais coisas. Eu sempre quis ter uma independência, né? Assim, Vinícius, porque assim, minha mãe, eu não conheci meu pai, né? Minha mãe casou com meu padrasto, eu tinha 9 anos e aquilo para mim mexeu comigo, né? Eu queria ser dono de mim, dos meus negócios, né? Então, acho que foi muito disso. Eu mesmo comprei minha bicicleta, eu fui muito independente desde sempre. Né? E aos 19 anos, não foi assim, eu queria montar uma floricultura. Não, nem passava. Eu trabalhava em 3 floriculturas, eu estava super tranquilo, com salário, eu tinha meu carro, uma Variante 72, mas era meu, estava pago, claro. Né? E eu estava super tranquilo, eu não passava na minha cabeça ser dono de floricultura. Eu gostava da minha profissão, eu gostava de ir na sua loja, montar a loja, deixar bonita, ia depois na loja dele, depois ia na outra loja, e assim ganhava meu dinheiro e estava super tranquilo. E eu estava de folga num dia desses, e aí eu fui na casa de um amigo meu, jogar truco, eu jogava truco naquela época. E aí ele falou, não, cara, primeiro eu preciso colocar uma placa de alugues. Eu falei, tá bom, vamos lá. Fui lá com ele colocar a placa de alugues, fui segurando a escada, vi um monte de carro passando. Eu falei, caramba, aqui é um ponto bom, aqui dá uma floricultura. Olha. E aí foi assim, tum.
Mas não é porque você queria. Não, é o que você sabia fazer. Planejado. Ele foi ajudar a pôr uma placa. E aí eu achei o ponto interessante, achei que caberia uma loja de flores ali, né? E aí eu tinha um pouquinho de recurso, montei essa floricultura de 19 para 20 anos, foi quando eu montei essa loja. Não sabia nada de administração, não sabia nada de logística, não sabia nada de nada, né? Eu sabia da minha profissão. Tinha um sonho e a placa de alugas ali. Eu sabia que eu tinha que montar uma loja bacana, né? E fazer tudo que eu fazia para a loja dos outros na minha loja. E muito bem feito. Acho que foi isso que deu certo, foi esse o diferencial. Então, desde o primeiro mês, a loja ela foi se pagando e tudo aconteceu. E estamos aí até hoje. E me fala uma coisa, tem uma coisa que eu acho que essa virada que aconteceu contigo acontece com muitos dos nossos clientes. Que a gente até tem uma brincadeira que a gente fala muito na Cora, que é assim, ninguém abre uma padaria porque adora o financeiro. Não. Né? Nenhuma floricultura. Não. Né? Com certeza não. E me fala, porque no final das contas, que você saiu de um artista que faz belíssimos arranjos para um empresário. Você estava com o seu negócio e o empresário tem um tanto de chapéu, às vezes tem o negócio do RH, às vezes é marketing, às vezes é vendas, às vezes é financeiro e por aí vai. Esse é o empreendedor, né? Esse é o empreendedor. Hoje eu deixo de fazer, hoje eu não faço mais arranjo. Nem tenho tempo para isso, né? Mas se parasse para fazer, faria um bonito? Sim, com certeza, não tem sombra de dúvida. A gente nem anda de bicicleta, você não esquece, né? Até porque eu sou um cara muito criativo, eu ainda dou ideia de muitos arranjos, eu sou muito presente na parte de criação de novos produtos, eu sou muito presente. Então eu tive que aprender a ser marketing, tive que aprender a ser cara de tecnologia, logística, financeiro, RH. Então a gente foi aprendendo ao longo dos anos, a gente foi meio obrigado a aprender a lidar com tudo isso, né? Porque você teve que contratar um diretor financeiro, um gerente de RH, um diretor de marketing. Então, assim, as coisas foram acontecendo e é muito legal. Aonde que estava seu calo maior? O meu calo maior... Dentro dessas atividades você teve que ir aprendendo a fazer? Eu acho que a tecnologia, porque a tecnologia tem uma linguagem diferente, né? E até então, quando eu vim para o digital no ano de 2000, ela era terceirizada, né? Era uma empresa. E ao longo do tempo, a empresa falou, não vamos atender mais o B2C, só o B2B. Te deixaram na mão. E aí eu, caramba, e agora? Caraca. Né, o código de fonte já era meu, eu tinha comprado na época, e eu falei, mas agora? E aí? Mas não saber mandar manutenção aí, resumindo, é pior. Eu tive que trazer isso para dentro de casa e tive que assumir isso, né? Contratar pessoas e tal. Sim. Assim aconteceu com o RP. E também o código-fonte é nosso e tive que contratar pessoas, especialistas para trabalhar com a gente. É isso aí. Ser empreendedor é isso, não tem zona de conforto, né? Quem acha que tem zona de conforto esquece e nem é para ter mesmo. Porque o empreendedor ele tem que ser criativo, ele tem que estar se reinventando o tempo todo. Então isso é a vida do empreendedor. Se você não gosta disso, não gosta de problema, inclusive, vá fazer outra coisa. Porque ser empreendedor é a natureza do negócio. E quanto você mais cresce, mais situações você tem que estar resolvendo, coisa que você nunca nem administrou e nunca nem fez. Talvez você nem saiba como lidar com aquilo. Exatamente, você tem que aprender. E você tem que aprender. É exatamente isso. E eu vou fazer uma pergunta nessa linha, porque você estava começando e você falou, eu tenho que aprender a fazer isso tudo, porque viu uma oportunidade, fez a floricultura de uma coisa que você já vinha, né, já sabia fazer, mas não sabe fazer as demais outras necessidades de um negócio precisa, né? O que você fez naquele momento, assim, para sanar essas necessidades? Isso vai acontecendo naturalmente, conforme as suas vendas vão acontecendo. Eu sempre falo assim, primeiro vamos vender para depois construir, né? E eu tenho isso até hoje comigo, tá? Eu tenho uma outra frase que é boa, que é cada agonia no seu dia, né? Para que você vai sofrer com o negócio de amanhã se ele ainda nem existiu? Não, eu nem sabia que existia tudo isso, né? Eu simplesmente tinha uma floricultura, nem sonhava. Daqui a pouco chega esse problema. E quando foi chegando, a gente foi administrando, né? E a empresa está sempre em transformações o tempo todo, né? Cada faturamento que você vai atingindo, o que você fazia antes não serve, não é que está errado. É que para você ir para um outro nível, ela exige de você sair, que nem agora mesmo. A gente está com 4 consultores simultâneos. Né? Um para redução de custo, um para marketing, né? Para performance. Então, o tempo todo a gente está se agora reinventando. Por quê? Porque é necessário. Né? Para você ir para outro nível, você tem que estar toda hora você olhando para dentro do seu negócio. Agora, se você não quer crescer e quer ficar sempre daquele mesmo jeitinho, é só você não fazer nada, ficar só tocando aquele negocinho ali. Eu podia ser um dono de floricultura até hoje. Minha loja já era super bonitinha lá em São Caetano, estava tudo certo.
Era um caminho. Era um caminho. Um caminho possível. Era um caminho possível, estava tudo certo, não tem nada de errado. É que, assim, eu sempre enxergo assim, caramba, putz, quantas pessoas, qual o tamanho desse mercado? Né? Olha quantas pessoas que eu posso oferecer flor, né? Então, na minha cabeça, dava para crescer naturalmente. Não foi por ambição de dinheiro, e sim por uma necessidade. Que nem agora, nós estamos aí em pleno 2025, né? As pessoas loucamente vindo para a internet e eu indo para o físico. E está tudo certo. Legal, cara. Mas por que o físico? Porque para mim tem muito sentido. Né? Primeiro que vai fortalecer cada vez mais a minha marca, ela é um ponto logístico e sempre a tal da experiência que todo mundo fala. Você vai numa loja nossa, não é uma floricultura, é uma loja de presente. Então, assim, antes mesmo de vir para cá, eu estava vendo um ponto aqui na João Cachoeira, que nós acabamos de alugar, que vai ser um outro projeto nosso, que são aquelas flores preservadas, que dura mais de 5 anos, né? Que tem em todos os shoppings. Agora a gente está vindo com esse produto para a rua. Então o tempo todo tem que estar sempre se reinventando. Acho que é isso. Isso que é o gostoso, isso que é o legal de ser empreendedor, essas coisas. E é uma faculdade eterna, né? É pós-graduação em cima de pós-graduação o tempo todo, né? Você aprende o seu próprio negócio, né? É muito rico isso, né? Então, para quem gosta... O Klaus fala e abre um sorriso. Eu falo, cara, esse cara gosta do que ele faz. Assim. Sou apaixonado, gosta do... Não, Deus me deu isso aqui, gosta eu sou apaixonado negócio, por cara. isso. Isso é legal pra caramba. Mas aí agora nós vamos entrar num negócio que é o seguinte... Porque todo negócio também tem os seus desafios, né? Todo dia. Todo dia. Teve algum dia muito difícil que você olhou e falou assim, caramba, como é que eu me meti nesse rolo? Teve algum desses? Sempre, né? Até e dá hoje. para dividir com a gente? Cara, assim, assim às vezes é muita pressão, é muitas situações simultâneas, né? Então, assim, dono de empresário, a vida de empresário é isso, né? Às vezes você se vê sozinho, é um louco solitário, literalmente, né? E às vezes você se vê sozinho em várias situações que você não tem como dividir. E nesse momento passa, puxa, será mesmo? Mas é coisa de milésimo de segundo e já passa. Né? E aí quando você fecha o olho lá e pede sabedoria para Deus, e aí as coisas fluem e é isso que acontece na minha vida. Nessa primeira... Foi em 2000 que você fez o catálogo digital, né? Isso. 2000. Até 2000 foram 10 anos de floricultura sua. Físicas, isso. Duas lojas. Duas lojas. Isso. Nessa jornada, qual foi o maior desafio que você passou? Do 1 aos 10 anos, é isso? Isso, exato. Os desafios? O maior que te remete, assim, nesse momento agora, que vem na sua cabeça? Primeiro que eu monto a loja, eu tinha uma floricultura, aqui de 25 anos, a outra tinha 30 e poucos anos, e eu vou e monto bem no meio. Esse foi o primeiro desafio. Esse foi o primeiro, e eu tinha que fazer o diferente. Eu tinha que ser diferente de tudo que acontecia com essas duas floriculturas que estavam tranquilas lá por muitos anos. Vivendo o mundo delas, e está tudo certo, né? Sim. E aí eu tinha que montar alguma coisa diferente, e esse foi meu primeiro desafio, né? E é bem próximo mesmo, geograficamente? Bem próximo, não dá nem um km e meio, nem isso. Eles devem ter ficado bravo com você. Não, eu até queria... Não, acho que assim, na verdade, acho que eles achavam que eu ia quebrar, na verdade, né? Porque já estavam 25 anos, menino ali. tinha lá quase 40. E um cara de 19 anos. Então, acho que eles achavam que eu ia quebrar, talvez seja isso. Mas eu não ligo muito para isso, eu gosto de fazer o meu, sabe? Eu não olho muito para isso, eu tenho um foco e eu vou seguindo em frente, eu não paro não. E Clóvis, me fala uma coisa. Na sua cabeça, se você não tivesse esses dois, para você realmente fazer um negócio diferente, tal, você acha que você estaria agora onde você está hoje? Não, eu acho que assim, como que eu posso te falar? Que você desde o primeiro dia você já saiu. Esse desafio para mim é combustível, sabe? Então, eu não vejo isso como mas é exatamente uma coisa ruim. Para mim, assim, cara, já tinha loja, tal. Na época eu tinha um Commodore, né? Novinho, tal. Fui pra praia, me roubaram o Commodore. Ai. Puxa vida, cara. Mas eu falei, não, isso não vai me derrubar. Fui lá, depois voltei e comprei um Diplomata, que era maior, que era melhor, um acima dele. Né? Então eu não tenho esse tipo de problema, sabe? Essas coisas ruins que vêm que a vida nos traz, enfim, desde amizade, desde concorrência, essas coisas ruins da vida que vem para te atrapalhar. A minha questão nem é essa. Para mim é um obstáculo que eu tiro facilmente, pulo facilmente, eu não tenho. Mas o que eu acho, o meu ponto aqui é até um pouquinho mais específico que isso, que é o seguinte, que quando você escolheu esse lugar no meio de dois players já estabelecidos,
você falou o seguinte, cara, eu tenho que nascer diferente. Eu não posso fazer igual todo mundo faz. Eu tenho que sair com alguma coisa. E você acha que foi isso que fez você construir esse troço grande que você tem hoje? Com certeza. Se você estivesse fazendo tudo igual os outros caras lá, você não ia ser então, nem metade. Eu já era diferente porque eu tinha uma bagagem boa, porque eu trabalhava em 3 floriculturas, então eu vinha com experiências, bastante bagagem. Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, tudo que eu sonhava em ter na loja das pessoas que eu trabalhava, eu não podia porque eu não era dono, eu trouxe para minha. Todas as ideias. Tudo novo. Exatamente, que é tudo novo. Que o mudar, o novo, as pessoas não gostam muito de mudar, sabe? E aí na minha eu pude fazer tudo isso. Eu pude fazer panfletagem pela cidade inteira, coisa que eles não faziam. Então eu queria facilitar, não podia ficar esperando o meu cliente de braço cruzado, até porque tinha 2 floriculturas, uma do lado da outra, próximo que já eram mais tradicionais. Já a cidade já conhecia eles, então eu tinha que mostrar algo diferente. Então eu tirava fotos dos nossos arranjos, fazia um catálogo e saía distribuindo por todos os comércios, todos os prédios da cidade. Então eu já tinha meio que isso na veia de tentar facilitar a vida do meu cliente. Então, assim, quando ele pegava aquele catálogo, lá estava um número, um código, né? E o valor do produto. Então, é só você me ligar, eu estou passando aí para pegar. Ou não. Você pode me entregar esse produto aqui e receber comigo? Entrega. Então, eu ia lá e fazia isso. Então, de novo, não dá para você ficar parado, né? Você tem que ficar pensando o tempo todo. Legal. Já nasceu sim, burlando o sistema ali, com certeza, né? Porque assim, de novo, assim, as pessoas falam muito aí em facilitar a vida do cliente em primeiro lugar e tal. Pô, mas o que a gente faz para isso acontecer? Sim. Na prática, Na prática, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho lojas físicas, eu tenho loja virtual, eu tenho aplicativo, eu faço venda literalmente pelo WhatsApp, sozinho ou com pessoas auxiliando, né? Eu tenho televendas, eu tenho máquina de venda machine no aeroporto e tudo que aparecer de novo aí eu vou fazer. Porque, de novo, ponto assim, físico agora de novo, que é um pouco em contramão. Então, assim, a gente tem que estar sempre por onde que a pessoa quer comprar. O que eu tenho que fazer para poder isso acontecer? Então, de novo, pensando no cliente, assim, em termos de produto, o que eu posso oferecer de produto? O que eu posso oferecer de plataformas? Né? Qual o jeito que o Vinícius gosta de comprar? Ele gosta de comprar por onde? Pelo telefone? A gente descobriu ou ele quer passar numa loja? Por onde ele quer comprar? E eu tenho que estar pronto para isso. Então, na minha cabeça, o tempo todo, é tentar facilitar a vida do nosso cliente. É o que eu faço todos os dias. Maravilhoso. Ele falou, onde é que o Vinícius quer comprar? A gente descobriu que eu não sou romântico, né? É verdade. Aí, porra, vou dar um cupom de desconto para esse cara também. Na verdade, talvez até para com quem você tá saindo, né? Não, por isso que eu tô ferrado, né? Por isso que eu tô sozinho, não vou mesmo. Mas isso vai acabar agora. Vai acabar. Ter um cupom de desconto agora. Esse encontro já mais romântico. Já podemos pôr até o cupom de desconto aqui. Vamos nessa. Com certeza, por que não? Na época que você estava fazendo essa floricultura, depois de vários anos, né, o início mesmo, as 2 floriculturas que você tinha ali, você estava muito convencido que era o caminho, a trajetória certa para você. Eu não tinha escolha, era aquilo ou era aquilo. E você sabia fazer, né? E as pessoas do lado? Falavam o quê? Assim, só as pessoas mais próximas. Você é maluco ou não vai, faz isso mesmo que é o negócio? O que era? Como é que era? Não, Vinícius, assim, eu não tinha muita escolha. Primeiro que eu venho de uma família super simples, humilde, não tinha muito recurso, tinha que dar certo. Não tinha muito que olhar para trás. Né? Eu tinha que fazer o meu melhor. Eu tinha que trabalhar de domingo até 8 horas da noite, de segunda a segunda, de domingo até as 8 horas da noite. Depois eu fui reduzindo, trabalhando até as 14 horas de domingo. Então, assim, não tinha muito, assim, tinha que dar certo. E para dar certo só dependia de mim. Né? Facilitar a vida do meu cliente, trazer produtos diferentes. Eu ia para Embu das Artes buscar uns passarinhos, umas avezinhas para colocar no arranjo. Eu fazia umas coisas diferentes. Então, assim, tinha que dar certo. Eu não tinha muita escolha. Né? E a palavra mágica que eu tive uma sócia, né, durante 6 anos, que foi a mãe da Juliana, porque eu tinha um pouquinho de dinheiro, né? E aí ela falou uma palavra mágica que ela falou assim: eu não posso trabalhar, mas a Juliana pode ficar com você lá te ajudando, né? E se precisar, eu tô aqui. Então, esse precisar e eu estou aqui, eu não queria isso para minha vida. Eu não queria precisar. Né? Eu tinha medo de não conseguir pagar o aluguel, então eu tinha que desdobrar mesmo. Eu trabalhava até 9 horas da noite. Eu não tinha muita escolha. Né? Então, assim, era das 8 da manhã às 9 da noite todos os dias, só de domingo que era até às 20 horas. Então, assim, eu não tinha muito escolha, assim, né? Eu não tinha opção de falar, se não der certo. Não tinha. Hoje não deu. Não existia isso. Tinha que dar. Vou ficar até dar. Olha que coisa de louco, né? Eu trabalhei por muitos anos, no dia 1º de janeiro. Para mim, assim, não era o quanto venderia. Para mim era assim, começaria o meu ano. Então, assim, se eu vendesse um botão de rosa, eu já podia fechar a loja e ir embora para minha casa no dia 1º.
Então, assim, para Não mim... saiu do zero. Não saiu do zero, começou o ano. Então, para mim, era muito importante isso. É coisa de maluco, Significado, sei né? lá. É Não um significado para significado mim pra assim, você. não, meu ano começou assim, agora vai acontecer. Fala pra ele o negócio do louco e do empreendedor aí. Como é que é o... É a diferença, isso eu escutei outro dia, eu achei muito bom, a diferença entre o empreendedor e o louco, né? O louco é que o cara fala que ele é o Napoleão Bonaparte, todo mundo fala, esse cara é doido. Uhum. O empreendedor, ele fala, eu tenho esse projeto, vou fazer isso, não sei o quê, e as pessoas começam a seguir ele, querer isso trabalhar aí. no negócio dele e tal. É isso Então, aí. é essa que é a grande diferença. Do louco, o povo fala, mas os dois são doidos. Os dois são malucos. Igual, talvez. Igual. Talvez um pior que o outro. Um pior que o outro, com certeza. Isso é muito engraçado você falar assim, eu tenho uma empresa, a minha empresa é familiar, né? Meus irmãos nunca trabalharam em outras empresas. Olha Né? E aí eu trouxe todos eles para trabalhar comigo, né? Tem São minha mãe, quantos irmãos? Somos em 3 irmãos. Três 4 irmãos. irmãos, né? Aham. 3, eu sou Você o e quarto. mais 3. Aham. E até minha mãe trabalha comigo, né? Então O que cada um faz? O meu irmão, o Juliano, ele é diretor de marketing, né? A Michele, ela é diretora de todas as expansão das todas as lojas físicas. E o Jefferson é diretor da parte de logística e recebimento de mercadoria, de saída de mercadoria. E sua mãe? E minha mãe, ela é a presidente, né? Minha mãe, assim, minha mãe mesmo, se ela Amanda estiver errado, Chuva. ela que manda. Eu até falo pra ele, mesmo se estiver errado, ela tá certa. A gente que tá errado. Depois eu conserto, tá? Porque assim, ela tem 72 anos e ela não entende todo esse negócio de tecnologia e tal, né? E aí ela, Mas tá certo, isso aqui tá tudo absolutamente certo. errado. Você fica em reunião o tempo todo. Fé é verdade, mas ela tem razão. Então, assim, eu até brinco. Falo, ó, se ela falar alguma coisa, faz, depois eu resolvo, né? Pode fazer que depois eu conserto. E quais são as belezas e os desafios de ter família junto com o trabalho? Cara, primeiro que são pessoas que acreditam no seu sonho, né? Como você falou, né? O empreendedor, as pessoas acreditam no que você está falando. Tão junto tal. lá. Então, isso é muito bacana. Porque minha família não tinha dinheiro, né? Para me apoiar. Mas eles acreditavam no meu projeto, porque é um projeto do Clóvis. Né? O Clóvis que trabalhava com flor. O Clóvis que sonhou com tudo isso aí, que está trabalhando loucamente. Então, e você fala, vamos para a direita, a família inteira vai para a direita. Vamos para a esquerda, vai todo mundo para a esquerda. Então, eles confiam em mim. Então, isso foi um dos maiores investimentos que minha família fez em mim. Foi acreditar no meu sonho, entendeu? Trabalhar comigo de domingo a domingo. Né? Não, e é bom que até o trabalho loja. fica um pouco menos pesado também, Claro, né? as pessoas perguntam assim, mas também. isso dá certo? Dá, quando você respeita eles como profissional, né? Porque você tem que fazer isso, não é porque assim, são 35 anos, então a gente passou por todas as mudanças de moeda, crise mundial, Crise de tudo quanto é crise jeito. disso, crise daquilo, pandemia. A bolha da .com que você descobriu a depois. Bolha, que eu nem sabia que era bolha, enfim. Então assim, então você tem que respeitar eles como profissional, né? Acho que esse é o primeiro passo e eles me respeitam como profissional também, entendeu? Então assim, a gente não se confunde, eu acho que isso... Não, e é legal que eles estão em lugares críticos do negócio, claro, né? com certeza. Marketing, logística... E é cobrado. tudo, Agora mesmo a gente está com um cara de performance, né? Uma consultoria para trabalhar com a gente para Levantar a barra. para levantar o nível mesmo. Não tem, não é passar a mão na cabeça. E assim, o que eu sempre falo assim, não tem nada errado. Fizemos tudo certo. Mas que podia ser melhor, podia. Só que agora a gente quer ir para um outro nível. Para outro nível, o que precisa fazer? Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E é isso mesmo. Então é não se acomodar. De novo, não dá para ficar acomodado. Né? E já esse ano teve- aqui a gente está sacudindo todas as Todo árvores mundo. lá, toda a estrutura lá. E já teve algum momento que essa relação familiar teve algum conflito no trabalho, assim? Ou isso mas sempre é foi bem coisa de resolvido? trabalho, mas assim, foi bem resolvido. A gente sempre foi muito bem resolvido. É natural, né? Eles trabalham lá comigo uma vida inteira. Natural que tem algumas coisas que não gosta. arranca-rabo aqui, outro ali. Mas no final, assim, quem tá certo pede desculpa e vida segue. E ali é a nossa vida, né? Ali é o nosso negócio. Todos eles saíram com as suas propriedades, com seus carros, a sua vida profissional sai dali, né? O que ganha um diretor de marketing, o que ganha um diretor de expansão. Então, assim, tá tudo certo, não tem nada mal resolvido, né? É óbvio que, assim, se a gente briga com qualquer outro colaborador, é natural que ele também... Não, e você tem até uma outra relação que é mais fácil, né? Você pode brigar e voltar mais... Com certeza. Vai ter que comer pizza no aniversário, vai ter que sair à noite. Não, mas a gente até fala assim, ó, é parente só depois das 18 horas. Antes das 18 horas não tem parente. E eles me respeitam também, né? Eu acho que isso é bacana. Eu respeito eles como profissional. Claro.
né? Cada um sabe os seus pontos positivos, pontos negativos, os seus talentos, né? Então, acho que foi um complementou o outro, foi isso. E eu acho que tem esse negócio, os 35 anos ajudam nisso, porque eu acho que sempre o primeiro momento é o momento mais complicado de fazer essas coisas. Ó, até aqui sou eu, daqui para cá é você e tá. Mas com 35 anos essas coisas já resolveram há 20. Tá muito bem resolvido, com certeza. Né? No começo foi intenso, né? Trabalhar loucamente todo mundo, sem cessar. Para fazer arrancar do chão, para as coisas acontecerem. Né? Não tinha, né? Eu tinha que dar uma casa para minha mãe. Eu dei uma casa para minha mãe aos 22 anos de idade. Maravilha. Que maravilha. Né? Eu tinha prometido com 14 anos que um dia eu daria uma casa para ela. Aos 22 eu consegui cumprir isso. Então, isso aí, mas você também não falou assim, pronto, acabou, tô liberado. Não, de hipótese alguma. Eu tinha a família toda trabalhava, meus irmãos trabalhavam. Aí fica o peso, né? Caramba, eles largaram, sei lá, talvez o sonho deles, a vida deles, sei lá o que eles seriam, né, para seguir o meu sonho. Não, então, e pelo visto todo mundo seria coisa boa. Exatamente, né? Com certeza. Porque pelo que vocês conseguiram fazer, não é um grupamento de pessoas, não. São pessoas que realmente dariam certo em qualquer lugar. Certo em qualquer lugar, exatamente isso. Né? E aí eu tinha por obrigação essa pressão de também comprar uma casa para cada um. Então foi isso. Então, mas a gente é super unido, né, como família. Eu acho que família é fundamental, né? Deus e família não abro mão dentro dos meus negócios. Legal. E você comentou que essa relação é muito boa, né? Mas possivelmente você que fez com que essa relação fosse boa, né? Você colocou alguns limites, entendeu o que é o papel de cada um. Talvez eles também. Exato, talvez um arranjo entre vocês. Tem alguma dica prática para nossa... É simples, assim, a primeira dificuldade vai ter, é óbvio, né? 35 anos, teve seus altos e baixos, natural, né? A empresa teve boa, a empresa ficou ruim, né? Negativo. Então você tem que se deve para banco, né? Mas os meus irmãos todos receberam férias, 13º, nunca confundi eles. Então essa é a primeira dica que eu dou e eu acho que isso é fundamental. Isso passa a ser respeito. A partir do momento que você faz a sua parte, você tem o direito de cobrar. Então acho que é por isso que eles me respeitam, porque eu sempre respeitei eles. Podia falar, sabe que esse mês está vermelho, esse mês está ruim, vamos deixar. Você sabe que está ruim. Você sabe, você está vendo que está ruim, vamos deixar para depois. Nunca fiz isso. Mudar a regra do jogo no meio do jogo, né? De hipótese alguma. Eu falo que o banco ganhou muito dinheiro com a Juliana Flores, porque é normal isso, né? Hoje, graças a Deus, não, né? Hoje está tudo certo, né? Mas então, assim, a gente ia comprar uma casa do lado, né? Eu tenho um prédio de 6 mil metros quadrados, eu não tinha dinheiro, mas o banco tinha. Então, quando você sabe dividir isso, né? Eu vendo flor, o banco vende dinheiro e está tudo certo. Né? E eu preciso comprar a casa do vizinho, está querendo vender, eu vou comprar. Eu não tenho, mas o banco tem. E eu tenho crédito, tá bom. Vamos fazer isso bem bolado. Às vezes você pegava o dinheiro, eu pagava quase 2 casas e está tudo bem. Mas construir lá um prédio de 6 mil metros quadrados, a coisa mais linda do mundo, está lá, é meu, está pago. E é isso, tem coisa que você não tem que olhar, né? Tem coisa que tem que enxergar como tem que ser enxergada, é isso. Legal. Vou fazer um pulo na sua história. Vamos lá. Que nós vamos lá para 2000 agora. Vamos lá para porque bolha. Você inaugurou... Não, na verdade, para esse momento de começar o e-commerce. É. Porque ele inaugurou o negócio do... Fake it until you make it. Né? Ou seja, que vai fazendo e depois você vê como é que entrega, né? Exatamente. E, cara, assim, hoje isso é um conceito muito difundido nas startups. Mas em 2000, você decidiu ir para o digital. Sim, um catálogo digital. Um catálogo digital, que eu vou querer que você divida um pouquinho disso. E você decidiu fazer de uma maneira ainda mais interessante, né? Que é você fazendo tudo por trás. Não existe um sistema que fazia toda a logística do negócio, as entregas. Não, era... Como que era isso aí, cara? Foi aprender com o próprio negócio. Não tem muito. É que nem, por exemplo, entregar a flor para fora de São Paulo. Né? Primeiro que eu tinha que pensar na embalagem. Quando eu montei o catálogo virtual, eu achava que eu podia vender tudo. E aí eu entendi que não podia vender tudo. E aí a gente foi selecionando o tipo de flores que tem mais durabilidade, modelo de caixa. A gente foi mudando os modelos de caixa, né? Porque a gente entendia que a responsabilidade da entrega da flor era minha, não da transportadora. Então, quando você vai entendendo o seu trabalho, você vai modificando tudo. Então, por exemplo, para o correio, convencer o correio a fazer a entrega nossa, né, é um sobrado, né, onde nós temos o escritório. E aí eu peguei e coloquei a flor dentro da caixa, né, subi com ele lá no primeiro andar, né, e joguei a caixa, foi pulando até o último lá. E aí chegou no último degrau, fui lá e peguei a caixa, abri e mostrei para ele, a flor está em ordem. Foi aí que a gente convenceu ele. Então a gente foi aprendendo com o próprio negócio.
O duro é ele falar assim, então agora eu posso jogar lá de cima. Porque assim, por que a gente fez isso? Porque a gente mostrar assim, cara, não se preocupa com a transportadora. Foi feito para isso, a caixa é para isso, fica despreocupado e tal, né? Então a gente foi lapidando, né? Eu tenho uma coisa que eu falo, Vinícius, Igor, a gente tem que aprender com os seus próprios clientes, né? Eu falo que o saque para nós ele é fundamental, o televenda ele é fundamental. Porque quando eu montei uma loja para vender flor, para tudo chegar certo. Isso é uma obrigação. Né? Eu não olho muito para isso, sabe? Eu olho mais para o que deu errado. Porque vender, né? Receber, entregar no horário e tal, isso é minha obrigação. Eu não estou fazendo nada demais. Não estou fazendo nada de Foi isso que a pessoa comprou. Foi isso que ela comprou de mim. E eu montei para isso. Pronto. Agora, o que deu errado? Um vidro que está quebrando, uma flor que está murchando, uma transportadora que está chegando atrasada, eu tenho que olhar para isso. Se eu quero melhorar, se eu quero ir para um outro nível, eu tenho que olhar o que está dando errado. Eu não tenho que... Então, para mim, eu sempre olho, até hoje eu faço isso. Né? Semanalmente, a gente vem uma planilha, né, com tudo separado para mim, tudo para a gente tomar decisão, o que a gente vai mexer. Né? E às vezes é até no próprio catálogo de produto, né? Determinado produto tem que sair porque não está chegando está do dando jeito problema, está dando mais problema do que felicidade para os nossos clientes, então tem que tirar. E isso é uma coisa, é uma construção contínua, não tem como você não olhar para isso e querer crescer. Não existe essa possibilidade. E o presente tem esse negócio, né? Porque ele tem uma data, ele tem um momento preciso que ele tem que estar ali. Né? É uma data importante para você. Você manda para sua esposa, aniversário de casamento, aniversário da sua filha. E a expectativa, né? Porque era um negócio impecável. Tô te dando aqui. E não adianta você falar, sabe o que é? Putz, o produtor, eu vou falar com ele porque a flor que tá murchando. O cliente não quer ouvir isso. Tá bravo. A transportadora que errou. Putz, você não quer saber nada disso. De quem que ele comprou? Primeiro passo. É isso. Então, a partir do momento que foi eu que vendi, né, sou eu que tenho que assumir toda a responsabilidade. É que nem a gente está no marketplace. Eu sou o responsável. Né? Eu vendo tábua de frio. Se acontece alguma coisa, sou eu o responsável. Né? Eu vendo bolo. Independente se é Sodier, se é Copenhague, não me interessa. Foi eu que vendi, sou eu que tenho que falar com o meu cliente. Ele não quer ouvir essas coisas. Então, eu aprendo muito. Eu falo que é uma consultoria gratuito, que você parou para mandar um e-mail, você parou para ligar, para reclamar. Então, tudo isso é mapeado e semanalmente, toda segunda-feira, a gente tem uma reunião com todos os nossos gerentes, né? Para poder entender o que aconteceu fora, o que saiu fora do trilho. Né? Isso em tudo, tá? Não é só de produto, é de tudo. Tudo que está fora do eixo tem da que operação, ser... dentro Exatamente. da empresa. E ali mesmo a gente tenta resolver com todo mundo, independente se é da área dele ou se não é na área dele. Então, a gente faz isso e é muito positivo. E só para a gente ter uma noção, hoje são quantas pessoas que trabalham contigo? Eu tenho 203 pessoas, mais exato, hoje. 203 pessoas. E são quantos pedidos por mês? Por mês, mais de 60 mil pedidos por mês. Caramba, maravilha. Tem 1,2 de reclamação, que é baixo. Eu sei que o mercado é 3, é aceitável, 3, 4 é aceitável. Eu não aceito 1 ponto. Eu quero diminuir isso ainda. Por isso que eu olho toda segunda-feira. Eu quero entender onde eu estou errando, onde que... Porque eu sou uma empresa normal. Zerar a gente nunca vai conseguir. Sim. Mas por que a gente é tão focado nisso? Porque a gente trabalha com o sentimento das pessoas. Sim. Né? Não é uma camisa que você comprou e não chegou hoje, tudo bem. Um relógio, tudo bem, chega amanhã. Não, flor não tem isso não. Presente não tem isso. Né? Então eu aprendi desde cedo o que eu vendo. Eu sei o significado do que eu faço, entendeu? Dos produtos. Por isso que eu falo que eu vendo logística e tecnologia. Aí vai uma flor, é isso. O carinho que você tinha... a flor vai de brinde. Vai uma flor lá. É o meio. O carinho que você tinha lá quando você estava pequeno, montando tudo, você ainda vê isso no dia de hoje, né? Com você certeza, precisa que o mesmo minha carinho profissão. seja Eu sou feito. apaixonado pela profissão. É que eu não consigo parar para fazer arranjo, exceto quando chega um dia da mulher, dia das mães, namorado. Aí, literalmente, eu fico 10 dias sem fazer reunião com ninguém. Que legal, cara. Né? Aí eu vou Já para a vi. operação, literalmente, para poder entender. Porque você sai de 60 mil pedidos, você vai para quase 100 mil pedidos, né? São datas que você faz em 3, 4 dias, você faz 30 mil, 40 mil pedidos. Então, assim, caramba. O negócio é fora... Super intenso. Super intenso. Você faz um mês. É a sua Black Friday, exatamente, essa aí. Exatamente. Mulher, mães e namorados. Olha só. Então, assim, eu tenho que olhar para isso. Então, quando chega na sazonal, aí sim, eu monto arranjo. Porque, para mim, montar um arranjo é uma terapia. E o dia que você tiver uma experiência de pôr a mão numa flor e montar um arranjo, você vai ver que é um momento único, é uma terapia. Tanto é que nós criamos um workshop, que isso a gente é um produto dentro da Juliana Flores, que isso a gente vende para as empresas. Literalmente, que é um momento de descompressão. Porque é isso aí, a gente acabou de vender para o Itaú, isso foi muito bacana, foi lá em Riviera de São Lourenço. Então, assim, isso é uma experiência, né? Sim, com certeza. É um negócio que a gente
assim, não é o dia a dia Não de é, ninguém. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Talvez Mas eu nunca pensei que eu procura, poderia fazer você tá isso. falando- Pega um vaso lá, vai montar pra você ver. Cara, é um momento único. não, você você foi falando isso, eu falei assim, gente, eu vou fazer um péssimo vaso. Será que eu vou conseguir? Nada, Você acha não, que com uma orientação eu consigo? Com qualquer pessoa, com É certeza. mesmo? Opa, Vamos fazer esse certeza. negócio aí, cara. Vamos fazer. comprar esse workshop aí. Não, imagina, o dia que você quiser, eu venho aqui para mostrar para vocês, faço Uai, para vocês aí. aprender com com o prazer. mestre, legal. nós vamos Aí- aprender. Todos os Nossa, funcionários é. de vocês aí. E, Que legal. e eu estaria sendo justo em falar que nesse momento que você foi para o catálogo digital, você era o caminho que você vê para crescer ainda mais? Você tinha essa ambição de ainda crescer mais pela independência? Era o único caminho que você via, por isso que você foi? Era o Porque caminho não era mais óbvio. tranquilo, porque assim, quando você vê Você que... já vendia por telefone? Vendia por telefone. Então, quando você Ele via... já estava explorando. Ele já tinha lembra que ele tinha o panfleto? O panfleto que Ó, pra tocava você o ver. telefone. Então, aquilo para mim, assim, isso vendia já quase o que vendia a minha loja física, das pessoas iam até a loja. Aham. Então, já brilhava os meus olhos. Então, já era uma coisa que já funcionava dentro do meu negócio. E eu só fui aperfeiçoando, literalmente. Essa mesmo. história de omnichannel que todo mundo fala hoje, cara já você já tava. era isso Sim, em 2000. com certeza. Com certeza. entendeu? Estava lá. Então porque, foi da assim, eu tinha que ligação. facilitar. A pessoa estava no escritório. Se eu mandasse um panfletinho lá, ela podia comprar esse arranjo. Então, isso me trazia mais receita do que a minha própria loja. Uhum. Então, foi isso que aconteceu. Eu só digitalizei tudo isso aí. Eu não, né? O mundo se digitalizou, né? Não, naquela época era você e mais uns 3 gatos pingados. É isso mesmo. Não, naquela época eu achava só Só porque você. não tinha referência, né? Não tinha. A gente ia copiar de quem? De quem que. Então, quando eu pergunto assim, mas, cara, qual o desafio? Todos. Todos, porque não tinha ninguém que se olhasse. Porque hoje é fácil, você olha para aquele cara, fala, vou fazer diferente daquilo, vou fazer assim, assado. Mas naquela época não tinha isso, né? Tinha quem? Tinha Americanas, você tinha que olhar esses caras monstros aí. E bem generalistas, assim, né? Então, assim, tinha que aprender tudo mesmo. Mas existe alguma Juliana Flores fora do Brasil? Alguma coisa assim que... Tem, né? Tem tem a FTD, tem a ProFlowers, né? Tem a 1800 Flowers, que são empresas de bilhões, né? Outro mundo, né? É cultural, né? Em outros países, comprar flor, dar flor, né? É cultural. E essas empresas, elas estão aí desde essa época? Você já tinha elas como referência? Sim, não? sim, mas tudo que acontece lá fora que demora 10 anos para chegar, né? Então, flor não era diferente disso também, né? Aham. O que eles faziam não servia, não encaixava. No modelo. Né? Sim. Então é legal, porque aqui você está trazendo duas coisas que eu acho que são importantes, só para a gente tentar consolidar o aprendizado aqui. É que se, por um lado, você tem o cliente como uma boa referência do que você tem que fazer, para quem que você tem que fazer, né? Escutar ele. Eu costumo brincar que aqui o nosso trabalho é muito fácil, escutar o cliente e fazer o que ele pediu. Isso é rico. Não é? Tem que fazer livros depois. Não né? é muito difícil, né? Não. A segunda coisa é você ter essa habilidade de não só fazer isso, mas como buscar referências que elevem sua barra, né? Empresa de bilhões, igual você comentou, mas com certeza tem um tanto de mérito e um tanto de coisa que você pode aprender também. E essa turma, eles fazem isso esse tempo todo? Esse tempo todo? Desde 2000 também? Não, até antes do que isso. Lá fora, muito antes do que isso. Olha só. Mas todos começaram também por telefone, com catálogo. Né? Todo começou por um mesmo processo também, né? E desde essa época você já tinha eles como referência? Sempre. É mesmo? Hoje a gente tem muito mais, né? Hoje mais fácil de achar também material. Hoje é mais fácil, turma, né? você tem no mundo inteiro, você segue o mundo inteiro, literalmente, né? E a gente aprende também muito com os pequenos também, viu? A gente acaba ficando olhando só pro grande e o pequeno, dá aulas aí, tem muitos pequenos muito bons por aí. E tem muita gente que, igual a gente falou, essa pessoa optou por não crescer. Né? Igual você falou, você podia ter ficado do tamanho que você estava lá. Ok. Né? E com certeza tinha muita coisa para outras pessoas aprenderem com você daquele tamanho. Não tem sombra de dúvida. Eu falo também, assim, às vezes a pessoa fica bitolada só naquilo que, é flor, eu vou ficar só olhando cara de flor. Não, você aprende tantas outras coisas com outros segmentos. Você tem que olhar, né, assim, qualquer coisa de marketing e falar, cara, como é que eu consigo transformar aquilo para o meu negócio? Né? Como então, é que eu traduzo, tropicalizo? Então não é só no seu negócio. Às vezes você nem aprende tanto com o seu negócio, né? No seu segmento. Eu acho que no seu caso específico, não deve ter mais aqui uma referência que te coloca nisso. Então você tem que procurar de outras coisas. Exatamente. E aí você fala, caramba, acho que aquilo cara aí, acho que encaixaria. Aí você tem que falar assim, logística, eu vou me comparar com, sei lá, Mercado Livre. O que esses caras estão fazendo? Tem que fazer tão bom o tempo quanto todo buscando informação.
E o que hoje você faz para aprender ou para buscar outras referências? Desculpa, não entendi como é isso. O que você faz, assim? Você lê, fazer imersões em outros lugares? O que você faz, cara? Faço imersões também, né? Eu faço a Nitro 10X, faço o G4, tenho consultorias. É importante. Busca pessoas externas ali. Exatamente. O que a gente não sabe, a gente tem que buscar informação. Né? Isso é rico, né? Essas mentorias são bacanas, porque tanto você ensina muito, obviamente, porque as pessoas falam, caramba, mas você tem 35 anos, 25 anos de mercado, você está fazendo aqui? Cara... Aprendendo. Sede de aprender. Sede de aprender é sempre importante, né? E facilita a vida, né? As estradas ficam mais curtas, tem várias situações, né? Sim. Em algum momento da sua história, aquela primeira motivação que era preciso que dê certo. Não existe possibilidade de levantar da cadeira sem dar certo. É isso. Você chega num lugar que deu certo. Deu a casa para a família, né? Deu o carro para todo mundo ali e vira... E muito mais. E muito mais. Que momento da sua carreira ou da sua vida empreendedora essa virada aconteceu? Ou seja, aqui chegamos num ponto que, beleza, deu certo. Agora tem que sonhar outra coisa. Que momento que isso acontece? Que momento? Assim, é um mercado muito grande, né? Eu tenho muito por fazer ainda. Eu falo que o nosso mercado de flor ainda está engatinhando. Tem muito para explorar. Né? Cada vez que você fala, tem 1 milhão de visitantes únicos dentro do seu site, aí você fala, cara, o que esse cara quer? O que eu posso fazer? Então, assim, isso brilha os olhos. Então, assim, a virada de chave, cara, é o tempo todo, né? O que mais eu posso oferecer para ele o tempo todo? Né? Então, a gente está com assinatura de flor. Né? A vida inteira eu vendi flor sempre para você presentear alguém. Agora eu vendo uma assinatura de flor para você pôr no seu escritório, para você pôr na sua casa. Então, assim, é isso que motiva. Então, não tem essa... Não tem limite, né? Não tem limite. Isso que é o legal, né? A gente tem que, na verdade, a gente tem que se controlar e se concentrar, porque é tantas oportunidades, tantas opções que dá para você seguir, que nem agora. A gente quer crescer em outras verticais, né? A gente quer ser o cara da cesta, né? Pelúcia a gente quer forçar bastante, porque a gente vende muita pelúcia. Então, tem muitas coisas por fazer. Né? Enfim, e assim, a empresa vai crescendo e ela pede isso, né? Para você ir para outro nível. Próximos sonhos, é isso. Eu tenho vou te confessar um negócio aqui, que é o seguinte, eu tenho um problema que eu daria uma resposta muito parecida com a sua, sabe? Que cada passo que você dá, você já está olhando o próximo. Sim, com certeza. Eu vejo negócio em tudo. Aí você dá um outro, você está olhando o próximo e por aí vai. Mas aí eu queria te perguntar um negócio, que é o seguinte. Eu percebo que eu tenho um problema de celebrar as conquistas e as vitórias. E eu tenho a sensação que você não tem esse problema. Eu estou certo ou eu estou errado? É que assim, a gente tem aí quase 70% de share do mercado. Claro que isso é importante, é satisfatório. Mas você sabe que eu não fico olhando para isso? De novo, tem tanta oportunidade, tem tanta coisa ainda por fazer, tem tanta coisa para explorar. Cara, então eu não fico olhando para os retrovisores, eu só olho o para-brisa e olhando para frente. Mas você celebra? Você fala assim, puta, chegamos aqui, vendemos não sei quantos pedidos. Por exemplo, quando se bate as metas, né? O que a gente buscou. Você faz isso? Sim, com certeza. Né? Eu tenho um problema com isso. Eu já tô tão focado na próxima. Então o pessoal, eu falo que os meus funcionários, eu ligo eles tudo nos 220 o tempo todo, porque eu sou um cara de muita ideia o tempo todo. Eu vejo o negócio em tudo, sabe? E não só por dinheiro, não é isso. É que você... um desafio, né? Cara, é seu espírito, parece. Você faz isso desde os seus 10 anos de idade. Cada hora, assim, eu trago muitas ideias o tempo todo. O tempo todo, o meu pessoal de marketing... Umas dão certo, outras não dão, e por aí vai. Certo, mas tem que testar. Isso. Tem que testar, deu errado, volta, né? Modela de novo, tá tudo certo, não tem... Eu faço isso o tempo todo, eu sou apaixonado por isso, amo fazer isso. Como que seu negócio cresceu muito, né, nos últimos anos? Como que você consegue manter a essência daquela floricultura que você abriu lá na primeira, no meio de duas? Como que você mantém a essência desse negócio virando esse grande império? Continuar desafiando, fazendo... Porque o que eu estou falando aqui com vocês, eu sou exatamente isso com os meus colaboradores. Eu sou presente, eu sou parceiro, sou um cara de muitas ideias, né? Eu falo exatamente onde eu quero chegar,
nós queremos chegar, né? Então, assim, e é legal porque eles vivem o seu sonho junto com você, eles vibram com você, eles estão junto com você e você tem que ser muito claro onde você quer chegar. E você fazendo isso, você acaba motivando todo mundo, né? Eu sou um cara que todo mundo conhece minha história, sabe de onde eu saí, sabe onde chegamos, né? Eu sou um cara humilde, respeito todos eles, né? Como profissionais, né? Com um ser humano. Eu acho que se a pessoa não está bem, cara, tem que sair, vai procurar o seu som em outro lugar e tá tudo certo, né? Eu também tive do outro lado da mesa, né? Eu também fui funcionário e quando eu trabalhava num lugar, se eu não gostava, eu saía e acho que é isso. A vida da gente passa muito rápido e é legal as pessoas que trabalham com você, tá motivada, se sentir importante, porque não é, esse gol não é do Clóvis, né? Esse gol é do meu time, eu tenho um time fora da curva. Né? Eles acreditam em mim, nas minhas loucuras, né? E jogam comigo, é verdade, vamos para cima. Isso é legal, né? É então, maravilhoso. Isso independe de salário, se é o melhor salário do mercado, não, eles se encontram como um profissional ali também, claro, eles são remunerados, né? Mediante o mercado, é natural. Mas o legal é eles se sentir gente, né? Valorizada, participando, pessoas que assim, cara, eu faço isso, eu faço também acontecer. É como seria senso de dono, né? Eu acho que é isso. Né, eu acho que o simplificar, senso de dono, né, o mais é né, o menos é mais, essas coisas simples assim, né? É o que a gente cultiva lá dentro da empresa e assim, dessa forma que eu consigo manter eles comigo. Eu tenho um funcionário aqui de 20 anos, 18 anos, os funcionários são bem antigos, isso eu cultivo e eu curto isso, é muito prazeroso. Imagina você ficar 20 anos numa empresa, 18 anos numa empresa, não é... Muito difícil. Então, mas por que isso? Porque eles se sentem profissionais, eles se sentem que eles são ouvidos, né? E também não acho que é legal também o colaborador só dar menção para você, concordar com o que você fala, uma que eu nem gosto. Não, você tem que ter sua opinião. Não acho que é legal. Independente se eu sou o CEO da empresa, né? Se tem uma ideia melhor que a minha, ganhou. Fala e tá tudo certo. O que é melhor? Vamos ganhar esse jogo? Né? É isso, não tem o Clóvis, não, é nós ganhamos, nós chegamos, né? Então é isso que eu tento fazer o tempo todo. E o dia que eu não conseguir fazer mais, eu acho que aí é hora de passar a bola, né? E Clóvis, me fala uma coisa. A sensação que tem é que você está começando hoje, né? Você acabou de abrir a porta e fala assim, vamos lá, vamos começar. Cara, é prazeroso, é muito legal ser da sua casa e essa dinâmica, essa tanta oportunidade que tem o mercado. Né? Como eu falei, eu sou um cara que eu vejo negócio em tudo. Eu vou num show, eu fico entendendo, caramba, como que eu vou fazer para impactar esse pessoal todo aqui? Quando você vê, você esqueceu que tinha um show, passou o show, você vai viajar com a mulher, a mulher fala, pô, mas você não desliga? Não é, cara, eu quero entender o que está acontecendo. Tem tanta flor para vender aqui. Qualquer lugar que eu vou, eu quero, assim, beleza, eu passeio todos os dias. O último dia ela já sabe, eu vou rodar a floricultura. Eu quero entrar em floricultura. Independente de onde seja. Independente. Se é pequena, se é grande, vai para Santa Catarina, eu quero ver todas as floriculturas. Mapeio todas, quero entrar em todas. Vou em todas. O último dia é meu, não abro mão. É mais ou menos isso. Mas a minha questão é a seguinte: aonde vocês vão estar daqui a 5 ou 10 anos? Onde nós vamos estar? Eu acredito, assim, primeiro que a gente está com um projeto muito focado, né? Os próximos anos vão estar próprias 50 lojas, fora 50 franquia. lojas Próprias. Fora franquia também, né? Que a gente já começa a franquear agora a partir de abril, a gente já vai começar a franquear. Aí só Deus sabe onde vai parar. Então eu acredito. Caramba, ele é multicanal, tudo mesmo. Né? Você sabe franquia falar até quantos hoje canais? não tem. Oi? Quantos canais existem hoje? Cara, nunca parei para contar, mas posso tentar. Vamos tentar. Nunca parei. Não, cara, eu tô em todos os canais que é preciso, né, cara? Assim, não, que é preciso, não, que é possível. Que é possível, né? Eu tô... Catálogo? Em catálogos, eu tô em clube de fidelidade, clubes de descontos de banco. Eu tenho WhatsApp, venda direta, televendas, loja física, o site, aplicativo, as franquias agora. A loja própria. Loja própria. Se eu não me engano, tem no iFood. Sim, iFood também. Acabou os dedos. Não, eu tenho em muitos. Não, assim, porque assim, eu falo que a Juliana Flores, os pilares da Juliana Flores é parceria. Ela nasceu dessa forma, né? Então, assim, eu tenho muitos canais que eu estou lá, que eu vendo, né? Desde Sul América, Bradesco, XP, Banco do Brasil, todos esses canais de desconto, clubes de desconto, eu estou. Tem muito. Né? Com certeza é mais de 300, porque assim, isso desde o início no offline e agora pro online, físico. Né?
É do offline pro online, exatamente. pro offline junto quando, essas parcerias, ela vem desde lá de trás, né? Eu fazia muita parceria offline, porque há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era muito papel que chegava na mão das pessoas. Sem dúvida. Então eu tenho muito, hoje, claro, muito mais por ser digital, né? O que é seu principal desafio para os próximos anos? Para chegar nesses 10 anos de crescimento. O desafio aí, assim, vai ser... Eu estou sempre aprendendo o tempo todo, né? E agora aprender com a franquia é um desafio, né? Porque você vai lidar com o sonho das pessoas, né? Apesar que está muito maturado. Você vai ter um tanto de sócio ali, né? Mas está muito bem estudado, né? Eu sou um cara que eu gosto de dormir bem. Né? Eu tenho um filho de 3 anos, uma filha de 10 e eu gosto de dormir bem. E isso foi testado, né? Então, assim, não é uma aventura, né? Eu tenho lojas físicas, tá lá dando certo resultado. Inclusive, se quiser comprar a chave, tá aqui. Se quiser que estiver funcionando. Né? Então, assim, os quiosques, eu tive 32 quiosques antes da pandemia. Então, assim, tá muito bem testado. Mas, assim, vai ter o desafio, obviamente, né? Que são os sonhos de pessoas, da execução para poder... Esse é um dos maiores desafios que eu acho que vai ter aí pela frente, mas faz parte do negócio. Vou aprender o que tiver que aprender e fazer o que tiver que fazer. E do CPF? Do CPF. Qual que vai ser o desafio pessoal, assim, como empreendedor, para chegar nesse lugar? O meu desafio pessoal? Tem que aprender alguma coisa que ainda não sabe? Sempre, todos os dias. Pô, eu vou sair daqui, eu tenho um evento para ir, que vai estar lá o Galvão Bueno, mais de 50 CEOs vai estar lá. Obviamente, a gente vai lá para aprender, obviamente, ouvir, sempre aprende alguma coisa. A gente sempre tem que estar com os ouvidos abertos para qualquer pessoa, independente se é empresário, se não é empresário. Você sempre aprende, você tem que parar para ouvir as pessoas, né? Então, agora do meu lado aqui, pessoa física, cara, é o que eu faço, né? Na minha pessoa física, o que eu mais faço é literalmente esses eventos de CEO o tempo todo, procuro fazer. Eu acho que quando você falou de desafio, né, a gente fica agora pensando, eu tenho uma filha de 10 anos, você fala, caramba, preciso pensar num sucessor, né? Claro que eu ainda tô novo, dá pra... Não, mas 10 anos já é a idade mágica aí. Ele começou com 10. Começou com 10. Não, mas daqui a pouquinho ela já vai trabalhar lá no escritório com a gente, não vai ser já fácil. dá pra fazer uns arranjos. Opa! Ela tem a mesada dela, ela queria uma pelúcia lá do Stitch, né? Ela não é só, vai lá na loja e pega. Faz por onde? Não. Vai lá, fala com a sua tia, né? Você tem 80% de desconto, mas ela tem que pagar. Né? Não paga quase nada, mas tudo bem. Porque não pode, tem que entender que as coisas não é assim, né? Então, acho que esse é um dos maiores desafios, né? Super legal. A gente que não teve, quer dizer, foi difícil para nós, para ela a vida dela é muito mais simples, muito mais fácil, obviamente. Então acho que um dos desafios é como que você vai deixá-la dentro da sua cultura, do que você... E ainda com essa fome, né? Então, esse é um problema que eu penso muito, sabe? Que tem 2 filhos também. Tem 2 filhos também? E sem sombra de dúvida a vida deles é muito mais fácil. Com certeza. E a gente não pode se perder. Nós aqui não podemos se perder com essa facilidade que naturalmente vai acontecer para eles, né? Então a gente tem que ficar pensando o tempo todo. Mas ao mesmo tempo tem que tentar achar... Eu me pego pensando muito nisso, sabe? Mas ao mesmo tempo também ele tem que... eu estou tentando maximizar pela felicidade da pessoa, né? Que às vezes não é escolher o meu caminho, né? Com certeza. Eu também falo a mesma coisa. As pessoas, mas você acha que ela vai... Cara, não sei. Não dá para garantir, mas se for, eu topo dar um... E se não for, ela só tem que tratar as pessoas bem, né? Claro. Ser humilde, isso não abre mão, saber o valor, independente do que ela vai fazer da vida dela. Às vezes ela nem vai seguir o nosso negócio e tá tudo certo. É isso aí. Mas é um desafio. Queria te convidar agora para um quadro que a gente faz, que é o bate-bola com a Cora. Que eu vou te fazer pequenas perguntas, ou falar uma frase, e você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá, vamos lá. Respostinhas curtas. Então... eu tô sentindo ele pressionado. Ele tá tomando Não é pra isso. A primeira vai ser facinha. Que é um livro. Um livro? Cara, eu gosto do... Como que chama lá? Pai Rico e Pai Pobre. Isso aí. Esse é um livro que eu gosto. Eu também quero seguir muito ele. Já dei ele pra muita gente. Com certeza. Eu também. Apresentei ele. Uma inspiração. Inspiração é minha mãe. Minha mãe ela é uma guerreira,
né? Ela me criou sozinha até os 10 anos, do jeito dela, trancos e barranco. Ela é uma inspiração total, né? Para mim, ela é uma inspiração total, para mim. Legal minha demais. mãe. Que bom que ela tá aí no dia a dia com você no trabalho. Cara, assim, de acreditar, né, deu todo o gás. Ela tinha 18 anos quando eu nasci. Não, e ela te colocou nesse rumo. Exatamente, De exatamente. uma maneira meio que sem sentido na época, assim. Olha Mas a as história. coisas olhando de trás para frente, tudo fez sentido, né? Com certeza, minha mãe. O arranjo de flor mais bonito que você já fez foi com qual flor? Com qual flor? A rosa vermelha, né? A rosa vermelha É imbatível, né? É a paixão. É a flor que transmite paixão, sentimento literalmente direto que a pessoa sente pela outra, com certeza. Né? Mas o mais emocionante foi quando eu tinha 13 anos e montei o arranjo, alguém veio e comprou, né? Esse com certeza é o inesquecível, né? E é legal você ter feito essa pergunta. Antes da pandemia, minha filha tem 10 anos, e antes da pandemia ela tinha 6 aninhos, né? 6, E aí ela fazia uns arranjinhos pequenininhos, né? Então você ia lá na loja comprar alguma coisa, e aí a menina de 6 anos te oferecia o arranjinho que ela fez. E as pessoas compravam, tipo assim, R$2, R$3. Que legal, só cara. pra bagunça, Simbólico, né? simbólico. Então é isso. Acho que foi meu primeiro arranjo, foi esse. Mas talvez o mais legal de ver vender é o dela. É o dela, com certeza, não tem sombra de dúvida. Eu lembrei disso porque com 13 anos, quando era um menino, né? E aí alguém veio e comprou aquilo que você fez. É mágico, É né? mágico. Aquilo pra mim, acho que foi ali que, né, tudo... Te colocou no rumo. Tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Tudo, né? Com certeza. O dia mais emocionante empreendendo nesses 35 anos? O dia mais emocionante, fora o nascimento da minha filha, que eu fui ser pai velho, né? Fui pai talvez aos 44 anos, né? A gente pode até dividir. O dia mais emocionante do CNPJ e o dia mais emocionante do CPF. Do CPF é fácil. Aí não dá. Foi fácil. Já foi né? falado, né? Não, mas é porque aí não tem nada. Não tem como. E do CNPJ, eu tenho uma data muito importante para mim, que foi quando o Bradesco acreditou na minha empresa. Uma empresa de 32 metros quadrados. Foi isso em 2002. Né? Foi quando foi a virada, literalmente, da história da empresa da Juliana Flores. Porque dali foi um marco, porque, cara, Bradesco acreditou na minha empresa, 32 metros quadrados. Então ali para mim foi, cara, ali ninguém ia me segurar mais. Foi isso, acho que foi o dia mais importante. Mais do que qualquer coisa. Sim, foi a confiança foi o que você gás. precisava. Porque eu precisava ter uma credibilidade. Putz, não era qualquer empresa, era simplesmente o Bradesco, simples assim. E ele me deu o maior gás, foi ele que mudou toda essa história da minha vida. Fantástico, Foi cara. ele, porque assim, primeiro não tinha dinheiro para marketing, não sabia nem o que era budget, né? E aí eu falei, caramba, eu só peguei uma carona na fatura do cartão do Bradesco, só isso. E aí eu falei, cara, agora me deu mais coragem ainda, vou querer todos os bancos. Peguei todos os bancos, todas as seguradoras. Não, isso aí foi... Então esse, para mim, no meu CNPJ, fantástico, foi isso. E olha que interessante, a gente nem tinha comentado deste canal. É verdade. Pois é verdade. Quando você estava contando os 300 canais aqui. Tem muito. Caramba. Ele foi o cara que mudou, cara, a história da empresa. Foi E que não é sobre o dinheiro, né? Sobre uma aposta, um acreditar que também foi o que sua família fez com você. Sim, no início lá não tinha como colocar o dinheiro, mas colocava o... eles a força de trabalho. A força, o vamos para frente, te empurrar, te incentivar, tá te apoiando. Isso, cara, é fundamental. Isso não tem dinheiro que paga na vida. Então eu sou muito grato à minha família, né, por eles dedicarem a vida deles, né, a acreditar no meu sonho. Então, eles fizeram... A minha mãe, né? Minha mãe não tinha dinheiro, meus irmãos não tinham dinheiro. Cara, mas eles acreditaram, eles me apoiaram. Então, acreditaram você lá. Gratidão a vida inteira por eles, não tenho sombra de dúvida. E pra gente finalizar, talvez você falou que sua filha tem 10 anos. 10 anos. E um menininho de 3, o Pietro. Um menino de 3. Pensei numa mensagem simbólica aqui, né? Com 10 anos você começava a trabalhar. Sua filha tem 10 anos. Que mensagem que você passa pra ela hoje? Mensagem que eu passo para ela, primeiro que ela tem que ser humilde, isso eu não abro mão de hipótese alguma. A vida dela é muito mais simples, né? Muito mais fácil do que a minha, foi lá atrás. Então a gente ensina que primeiro você ganhou um sapato, tem que tirar um sapato, né? Então isso eu não abro mão.
eu não abro mão da humildade dela de hipótese alguma e que ela vai trabalhar daqui 2, 3 anos, ela vai trabalhar, né, para ganhar o dela. Já coloca esse corte para ela ouvir ali, para ela não, já ela se já preparar. sabe disso, ela já sabe. Já está combinado. Já está combinado. Num dia menos dia, ela vai ficar lá em meio período com a gente, que eu acho que isso é importante para ela, né? Tá até formação de caráter. Exatamente, com outros profissionais. Mas ela já participou de reuniões e é legal, né? Minha esposa foi levar meu filho no médico. E aí um dia a moça que toma conta dela não estava em casa e ela não estava na escola, esse dia estava não tinha aula. E aí, resumindo, sobrou para mim e eu tinha reunião para fazer, simplesmente coloquei ela na ponta da mesa junto comigo aqui, né? E ela com a caneta lá e desenhando, fazendo os desenhos dela lá, e eu tocando a reunião na boa, mas ela estava ouvindo. Sim. Então eu tenho certeza que esse dia vai ser muito importante para ela, porque eu toquei uma reunião lá com 14 pessoas de boa e ela ali do meu lado. Então eu acho que é isso. Muito maravilhoso. Legal. E para quem está escutando, né, muito do nosso público são autônomos, empresas ainda naquele momento, talvez entre seus 10 primeiros anos ali. Que dica que você dá para essa turma, cara? A dica que eu dou é família, Deus, foco, determinação, conhecer o que você faz, senão nem monte. Né? É isso. Respeito para as pessoas, saber o que significa o que você vende, para as outras pessoas que estão comprando, o respeito, né? Para os clientes. Acho que é isso. Maravilhoso. Cara, muito obrigado. Muita coisa boa, obrigado. Né? Aprendemos bastante coisa. Obrigado a vocês. Eu tenho só uma coisa para falar antes de qualquer coisa. Uai, que é isso? Olha isso. Aí sim, hein? Isso não... Olha quem chegou. Caraca. Obrigado. Olha quem acaba de chegar. Olha aí, ó. Aí, ó. Caraca, esses são os homens românticos aqui, ó, do Cora, né? Caraca. Obrigado, senhor. Obrigado a vocês. Né? É a primeira vez que eu recebo flores. Muito legal. Cara, que legal. Bacana. Sua história... Vamos colocar aqui. E aqui, ó. Aí é bom que eu já vou dar um recado com... Aqui, ó. Que é o seguinte. Se você viu aqui a história do Clóvis, cheia de aprendizado, cheia de coisa, e também quer mandar a sua história pra gente, olha o link aqui que a gente vai colocar aqui no vídeo. E, por favor, mande pra gente sua história, que a próxima pessoa sentada aqui pode ser você. Então, vem pra cá que eu acho que a gente vai ter muita coisa pra dividir, aprender e inspirar outras pessoas. Eu tenho certeza que você tem história boa aí. Como aprendemos hoje. O que você achou de falar com a gente, Clóvis? Eu achei ótimo, vocês tocaram super bem, bacana, super tranquilo, né? Perguntas inteligentes, né? Mas fáceis você ficou meio preocupado ali, teve uma bate-bola, ele achou assim, o que vai sair desse negócio? Não, bacana, mas muito legal, parabéns aí, muito bacana a forma que vocês tocam, ela é suave, inteligente, muito bacana, obrigado, viu? Obrigado. A gente agradece pelo espaço de contar a minha história, né? De a gente... passar para as pessoas, né, tudo que a gente construiu, tudo que a gente fez, eu acho que isso aí é muito legal, né? Isso o que Deus nos deu, a gente tem que passar isso para frente, é o que a gente vem fazendo, vocês estão fazendo, ajudando muitas pessoas, né? E é isso. E você pode ter certeza que a gente sai inspirado, a gente vai conseguir inspirar várias outras pessoas. Sim, com certeza. Então... Eu acho que isso é muito rico, né? Ajudar pessoas, né? Que é o que vocês estão fazendo, né? Com a minha história, com a história de outras pessoas. E eu estou super aberto. Se fizerem várias perguntas a vocês, podem me perguntar, eu posso responder depois. Fiquem à vontade. Um prazer enorme. Ele já me deu o gancho para falar, ó, se você gostou desse episódio, você está nos escutando no Spotify, você está vendo a gente no YouTube, gostou da história do Clóvis, das coisas que ele falou aqui, comenta, curte, manda para os seus amigos e amigas, para as pessoas empreendedoras que você tem na sua rede. Manda para todo mundo. Não vai ser todo mundo que vai receber um negócio desse no meio do trabalho. Mas todo mundo ganha o cupom de desconto. Com certeza. E todo mundo pode receber. Vou mandar para ativar, já pode dar o desconto então. Aí Juliana então... Flores /Cora 20%. Olha, o negócio é bom demais. Matheus, já manda para Carol para ativar esse negócio aí. Não, é sério, não tô brincando. Não, eu tenho certeza. A gente já sabe que é sério. Eu não fujo, não. É mais um canal aí, ó. Eu não posso perder a oportunidade de canal, eu não posso. Não, é mais forte que você. Isso é verdade. Cara, obrigado por ter dividido sua história com a gente. Foi maravilhoso. Um prazer enorme. Muito obrigado, obrigado mesmo. Muito suave, bacana pelo trabalho de vocês, muito legal. E lindo de ver
querer ensinar as pessoas, ajudar, facilitar a vida das pessoas. Muito legal. Parabéns. Maravilha, cara. Obrigado, valeu, meu querido. valeu, turma. Valeu.